Após sofrer transfer ban por não pagar quase 34 milhões de reais ao Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres, o Corinthians ainda corre riscos de ter mais de 70 milhões de reais em condenações à FIFA. Atacante Yuri Alberto precisou passar às pressas por cirurgia e se tornou mais um desfalque para o treinador Dorival Júnior. E tem informação que garante que o lateral direito português Ricardo Esgaio desistiu de manter as negociações com o Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre informação que garante que o lateral direito português Ricardo Esgaio desistiu de manter negociações com o Corinthians. O Corinthians, nesse momento, não pode fazer contratações. O Corinthians não pode registrar novos jogadores. Na última terça-feira, dia 12, o Corinthians sofreu transfer ban da FIFA por não pagar cerca de 34 milhões de reais ao Santos Laguna pela contratação do Félix Torres. Então, Corinthians proibido de contratar. Só que, antes da punição, o Corinthians estava negociando, conversando com alguns jogadores, entre eles o lateral direito português de 32 anos, Ricardo Esgaio, que pertence ao Sporting de Portugal. Nos últimos dias, o Corinthians intensificou as conversas com ele, principalmente depois de encaminhar o empréstimo do Léo Maná, que é o lateral direito reserva do Mateuzinho, para a equipe do Criciúma. Só que, pelas informações do Bruno Andrade, colunista do UOL, as conversas com o Ricardo Esgaio acabaram, porque o próprio jogador desistiu de manter as conversas com o Timão. Cabe destacar que ele tem contrato com o Sporting até a metade do ano que vem, mas estava disposto a rescindir o seu contrato, abrir mão do contrato com a equipe portuguesa, no caso se ele tiver uma negociação encaminhada. Então, pelas informações, pela demora do Corinthians em dar um parecer a ele sobre as negociações, pelas informações do Bruno Andrade, o jogador desistiu de manter as conversas com o Corinthians. Nesse momento, vale destacar que não vale a pena o Corinthians ficar, no caso, avançando com ninguém, porque o Corinthians, enquanto não pagar a equipe do Santos Laguna, não vai adiantar nada, porque não poderá registrar novos jogadores. Claro, tem que sempre ficar de olho no mercado, mas enquanto não resolver a questão do Santos Laguna, não tem como o Corinthians garantir a ninguém, com qualquer jogador, sobre a questão de avanço em negociação. A minha opinião quanto a essa desistência do Ricardo Esgaio é a seguinte. Bom, primeiramente, o Corinthians está com transfer ban. O Corinthians tem que estar atento ao mercado? Claro que tem. Só que uma coisa é o Corinthians estar atento ao mercado, de repente conversando com alguém, outra coisa é o Corinthians avançar e contratar. Então, no caso do Ricardo Esgaio, pelo jeito ele está com pressa, ele quer definir a vida dele. Com o transfer ban, como que o Corinthians vai prometer alguma coisa para alguém? Como que o Corinthians vai prometer para o Ricardo Esgaio antes de pagar, no caso, o Santos Laguna? A não ser que o Corinthians já tenha uma previsão de quando terá o dinheiro, de quando vai pagar, aí tudo bem. Volto a dizer a vocês, o Corinthians tem que estar atento ao mercado, estar atento a algum jogador que se tornar possibilidade, mas não pode prometer nada a ninguém. Porque enquanto o Corinthians não pagar o Santos Laguna, o Corinthians não poderá, no caso, registrar ninguém. Então, é uma fase complicada da nossa história em relação a contratações. Já estavam difíceis as coisas em relação a contratações, porque o Corinthians não tem dinheiro. E agora, pelo menos até esse momento, o Corinthians não tem a menor possibilidade de fechar com ninguém, porque o Corinthians está proibido. Enfim, uma situação complicada do nosso timão, um momento complicado da nossa história, que eu acredito que tudo isso será resolvido o quanto antes possível. E agora vamos continuar falando sobre problemas no Corinthians, problemas para o Dorival Júnior. De última hora, o Yuri Alberto sentiu dores, foi parar no hospital e precisou fazer cirurgia. E eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Yuri Alberto está fora do Corinthians, é isso mesmo, pelo menos pelos próximos jogos. Previsão entre 4, 6 ou até 8 semanas. Por quê?
Na noite da última terça-feira, dia 12, o Yuri Alberto sentiu fortes dores abdominais, foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e após exames de imagem, foi diagnosticado, no caso pelo especialista em gastroenterologista Dr. Walter Aires, que o Yuri estava com uma hérnia inguinal, e no caso ele foi submetido à cirurgia já na madrugada de hoje, dia 13 de agosto, que foi feita, no caso, pelo próprio Dr. Walter Aires, e o jogador, então, no caso, ficará fora por algumas semanas, destacando que tudo foi muito bem sucedido. O Yuri Alberto ficará em recuperação no hospital, provavelmente até amanhã, a quinta-feira, dia 14, quando ele deverá receber alta. O Yuri, que havia ficado de fora por praticamente 2 meses com uma lesão que ele sofreu no jogo contra o Atlético Mineiro no final do mês de maio, voltou recentemente e agora urgentemente encaminhado ao hospital, tudo de última hora, acabou surpreendendo a todo mundo. E o Yuri Alberto então acabou passando por essa cirurgia e agora vamos torcer para que ele se recupere o quanto antes possível. Então, o Yuri, que há poucos dias atrás havia se tornado uma grande solução para o Dorival, agora acabou se tornando mais um grande problema para um Corinthians que já está cheio de desfalques. A minha opinião quanto a essa cirurgia de última hora que o Yuri Alberto precisou fazer é a seguinte: bom, primeiramente vamos orar para que o jogador se recupere o quanto antes possível. Que fase que o Corinthians está? Carrilho, provavelmente só no ano que vem. Memphis, só no mês que vem. Yuri Alberto agora vamos colocar aí um mês e meio, ou de repente até 2 meses. Tudo vai depender do tempo de recuperação. E Yuri, que ficou de fora por praticamente 2 meses, por uma lesão que ele teve de fratura mesmo, em um choque que ele sofreu na lombar, acabou tendo uma lesão na vértebra, que é uma lesão complicada. A questão que nos traz, digamos assim, esperanças é que o Yuri sempre costuma se recuperar muito rápido. O Yuri, no caso, essa lesão que ele teve mesmo da vértebra, ele voltou pelo menos na metade do tempo do que estava previsto. Quem sabe aí então, de repente, o Yuri em menos de um mês poderá retornar. Mas por enquanto, é pensarmos na saúde do jogador, orarmos por ele, e o Dorival agora vai ter que se virar para, no caso, suprir a ausência do Yuri Alberto, que na verdade é muito difícil substituir o Yuri. Então, muitos problemas o Corinthians terá daqui para frente na escalação, sem o nosso principal atacante, sem o nosso artilheiro. E para finalizar esse vídeo de hoje, para variar, vamos falar sobre problemas ainda no Corinthians, e dessa vez bombas. Mais bombas podem explodir dentro do Corinthians, bombas vindas da FIFA, no caso de punições, e eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. O Corinthians está proibido de registrar novos jogadores. O Corinthians sofreu transfer ban da FIFA, que no caso é a punição que a FIFA impõe a clubes que não pagam por contratações, clubes devedores. E no caso, o Corinthians não pagou o Santos Laguna aproximadamente 34 milhões de reais pela contratação do Félix Torres. E na última terça-feira ficou confirmado o transfer ban. Corinthians agora só poderá fazer contratações se não pagar no início de 2027, porque são 3 janelas, no caso que dura a punição. Contando essa, a primeira janela do ano que vem e a segunda janela do ano que vem. Então o Corinthians só estaria livre para registrar novos jogadores a partir de 2027. Mas enfim, as bombas não param por aí. Explodiu essa bomba do Félix Torres, o Corinthians foi punido, hoje não pode extrair novos jogadores e poderão acontecer ainda mais punições, é isso mesmo, a qualquer momento o Corinthians pode ser punido em pouco mais de 40 milhões de reais para pagar, no caso do que não pagou, aliás, para o Matias Rojas, na rescisão do contrato, quando ele foi embora no ano passado, deixou o Corinthians, ele chegou em 2023, não recebeu nada de direitos de imagem, aí colocaram uma cláusula no contrato dele, no caso fizeram um acordo, no caso se não pagassem, ele poderia ir embora e não pagaram e foi
o que aconteceu. Esses 40 milhões é referente a todo o contrato dele até a metade de 2027. A FIFA condenou o Corinthians a pagar, agora falta o CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. Além disso, o Corinthians tem que pagar mais 23 milhões, pouco mais de 23 milhões, ao Tadieres, no caso de impostos pela contratação do Garro. O Tadieres fala que é o Corinthians tem que pagar, o Corinthians fala que é o Tadieres, e isso ainda tá uma briga no caso, mas a qualquer momento o Corinthians pode ser condenado ou se livrar. Além disso, mais quase 7 milhões pelo empréstimo do Maicon ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. É isso mesmo, o Corinthians não pagou nada até hoje pelo empréstimo do jogador, e a qualquer momento também essa punição poderá acontecer. Então, estamos falando aí de algo que ultrapassa os 70 milhões de reais, se juntando aos quase 34 milhões que o Corinthians já foi condenado na FIFA. Então estamos falando que o Corinthians poderá ficar a qualquer momento condenado na entidade em mais de 100 milhões de reais. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, para um Corinthians que não tem dinheiro, é muito difícil pensar se realmente isso acontecer, aonde que o Timão vai encontrar uma saída para resolver tudo isso. A minha opinião, quanto a mais essas bombas que podem explodir dentro do Corinthians, é a seguinte: que situação que o nosso Corinthians está. Estamos falando de um Corinthians que não tem dinheiro nesse momento, tenta aí algumas antecipações, 27 milhões da LFU, tenta emprestar mais 30 milhões da LFU, o Corinthians aguarda 50 milhões de adiantamento da Nike. Então é um momento muito complicado financeiro ao qual o Corinthians passa, e ainda por cima aparecem essas questões de transfer ban. Do Félix Torres não tem mais o que fazer, ou entra em acordo com o Santos Laguna, parcela, e no caso eles estendem o prazo, ou vai ter que pagar os 34 milhões de reais. No caso do Rojas, eu ainda tenho esperanças que caia pelo menos o valor, porque o Rojas está cobrando o que ele teria para receber até o final do contrato. Então, ao meu ponto de vista, de repente a FIFA aí pode colocar, a FIFA não, né? O caso pode colocar o Corinthians pagar o que deve ao jogador e mais um pouco do contrato. O Rose já está jogando em outros clubes, já está trabalhando, mas é uma situação muito difícil de ser resolvida. Agora a questão do Maicon, o Corinthians, no caso, aceitou pagar o Shakhtar para emprestar o jogador e a equipe ucraniana quer receber. Então, é mais uma bomba aí que pode explodir. Somando tudo, mais de 100 milhões. No momento, só confirmado, até o momento que eu gravei esse vídeo, confirmado estava somente a questão do Félix Torres, que já sabemos que é uma grande bomba, o Corinthians não tem dinheiro para pagar. Agora, se caírem essas outras questões aí, tanto do Rojas, quanto do Garro, e também a do Maicon, sinceramente, vai ficar impossível o Corinthians pagar isso em um curto período. E a questão do Garro é uma briga. O Corinthians fala que é o Tadieres tem que arcar, o Tadieres fala que é o Corinthians. Então, a qualquer momento pode sair também a sentença em relação a esses outros casos. Muitas bombas explodindo dentro do Corinthians a qualquer momento, mas essas em relação a mais dívidas, mais condenações que o Corinthians poderá sofrer na entidade máxima do futebol. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam dessa informação que o Ricardo Esgaio desistiu de continuar em negociações com o Corinthians? E quanto ao Yuri Alberto, o que vocês acham dessa situação do Yuri Alberto tendo que passar por cirurgia às pressas na madrugada dessa quarta-feira? E quanto a essas outras bombas que ainda podem explodir dentro do Corinthians? Corinthians pode ser punido na FIFA pelo Rojas, pelo Tadieres e também pelo Shakhtar por causa do Maicon. O que vocês pensam em relação a tudo isso? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!